Boa tarde, pessoal. Dando continuidade sobre o estudo dos conjuntos numéricos, nós vamos agora estudar o conjunto dos números racionais. A definição de conjunto dos números racionais é que é o conjunto formado por todos os números que pode ser representado na forma de A sobre B, com A pertencente a Z e B pertencente a Z, com exceção de zero. Observe o asterisco aí no Z. B tem que ser inteiro, só que não pode ser zero, certo? Como os outros dois conjuntos que a gente estudou, o conjunto dos inteiros e o conjunto dos naturais, pode ser representado por extensão. Aquela representação que você coloca o conjunto, os elementos do conjunto entre chaves e separado com vírgula. Por exemplo, o conjunto dos números naturais abre chaves, aí 0,1,2,3,4 e vai para o infinito e fecha a chave, certo? Essa é a representação por extensão. Tem uma sequência. Assim como o conjunto dos inteiros também tem uma sequência, dá para ser representado por extensão. Já o conjunto dos números racionais, não dá para colocar por extensão. Então a representação dele vai ser por compreensão. Essa é a representação. A gente lembra que, como eu falei na primeira aula, que representa o conjunto dos números racionais. Então o conjunto racionais vai ser representado assim. X tal que x é igual a sobre B, com B pertence a Z, ou melhor, com A pertence a Z, B pertence a Z e B diferente de zero, certo? Por que esse B tem que ser diferente de zero? Vou colocar o número na forma de fração, só que o numerador pode ser zero, agora o denominador não pode ser zero. Vamos aqui. Aqui nós temos a fração 6 sobre 2, que é a mesma coisa de 6 dividido por 2, ou seja, 6 dividido por 2 é igual a 3. Por quê? Pois 2 vezes 3 é igual a 6, certo? Aí tem vezes que eu pergunto na sala de aula, quando vou introduzir números racionais, quanto é 2 dividido por 0? Alguns alunos respondem que é 0, outros respondem que é 2, certo? Mas não é nem 0 nem 2. Vamos lá. Se 2 dividido por 0 fosse 0, então 0 vezes 0 teria que dar 2. E não dá. 0 vezes 0 é 0, ou seja, um número diferente de 2. A mesma coisa. Se 2 dividido por 0 fosse igual a 2, então 0 vezes 2 teria que dar 2. E não dá. 0 vezes 2 também é 0, é diferente de 2, certo? Então, no primeiro ano, no estudo feito no primeiro ano, a gente disse que divisão por 0 não existe, certo? Mas, na verdade, existe. Só que, lá no terceiro grau, quando a gente está fazendo faculdade, a divisão por 0 vai dar um infinito. Eu vou provar aqui como é que a divisão por 0 vai dar infinito, certo? Eu escolhi aqui umas frações com o numerador 10, certo? Eu fixei o 10 em todos os numeradores. 10, 10, 10. Todas as frações que vocês observam que o numerador, a parte de cima é 10, certo? Então, vamos pela lógica. 10 dividido por 10 dá 1, certo? Vou fixar o numerador, vai ser sempre 10 aqui, nesse exemplo. E vou começar a diminuir o denominador, certo? Aqui, já coloquei um denominador 5. Já 10 dividido por 5 já dá 2. Diminuir o denominador para 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Depois diminuir o denominador para 1. 10 dividido por 1 é igual a 10. Vocês observam que nessas divisões, quando eu fixei o 10, à medida que eu fui diminuindo o denominador, o quociente, o resultado da divisão, vai aumentando. 10 por 10 é 1, 10 por 5 é 2, 10 por 2 é 5, 10 por 1 é 10, certo? Observe quanto menor o denominador, maior o quociente, né? Então, vamos continuar diminuindo esse denominador. De 1 aqui eu vou baixar para 0,5. Se eu dividir 10 por 0,5, vai dar 20, certo? Vamos diminuir mais ainda. Diminuir para 0,001. 10 dividido por 0,001 vai dar 10.000. Quem quiser pode pegar a calculadora e fazer aí, que eu fiz com a calculadora, que eu não sou otário, né? Então vamos aqui. Diminuir o denominador para 0,000001. Ou seja, o resultado foi 10 milhões. Certo? Então, quanto mais você diminuir esse denominador, mais o resultado vai se agigantando, vai dar um número enorme, certo?
E se eu continuar diminuindo esse denominador, a tendência dele é zerar, né? Se eu estou diminuindo a coisa, a tendência é ficar zero, certo? Então, quanto mais esse número se aproxima de zero, se eu tiver 10 dividido por zero, vai dar um número tão grande que não tem algarismo para representar, certo? Então, 10 dividido por zero vai dar um número tão grande que, como não tem algarismo para representar, você vai representar por esse símbolo aqui, ó. Certo? Aqui é o infinito, ou seja, divisão por zero vai dar o infinito. É um resultado tão grande que só pode ser representado por esse símbolo, infinito, certo? Vamos agora continuar. Todo número inteiro, ele é racional, porque todo número inteiro eu posso colocar na forma de fração, certo? Como assim? 2, por exemplo. 2 é um número inteiro, também é natural. Quando eu falar número inteiro, eu já estou falando dos naturais também, certo? Porque todo número natural é inteiro. Então, como é que eu posso colocar o 2 em forma de fração? Ó, posso colocar 2 sobre 1. 2 dividido por 1 não é 2? Então, está em forma de fração, observe. O numerador pertence a z, o denominador pertence a z e é diferente de zero. Então, coloquei o 2 em forma de fração, ele é racional. Existem outras frações equivalentes que vai dar 2 também. Por exemplo, o 4 dividido por 2 é uma fração que também vai dar 2. Pode ser o 8 dividido por 4. O 16 dividido por 8. Tudo isso aqui vai dar 2. Ou seja, eu posso colocar o 2 em forma de fração. Então, isso quer dizer que o 2 é racional, certo? Assim como o menos 3 é um número negativo, posso pegar o menos 3, dividir por 1, dá menos 3. Está em forma de fração aqui, ó. Certo? E obedece os requisitos. 3 é inteiro. 1 é inteiro, diferente de 0. Posso colocar aqui também, ó, menos 6 dividido por 2, que dá menos 3. Ou até menos 9 dividido por 3, também vai dar menos 3. Ou seja, eu posso fazer infinitas frações equivalentes que vai dar menos 3. Então, isso quer dizer que menos 3 é racional. Assim como o zero, eu falei que não existe divisão por zero, ou seja, o denominador não pode ser zero, mas o numerador pode. Então, zero em forma de fração, posso colocar 0 sobre 2, 0 sobre 3, 0 sobre 1000, tudo vai dar zero, ou seja, coloquei em forma de fração, então quer dizer que ele também é racional. Assim como 10, eu posso transformar o 10 nessa fração, ó. 10 sobre 1, 10 sobre 2, ou melhor, 10 sobre 1 é 100 sobre 10, certo? 200 sobre 20, certo? Então, aqui são frações equivalentes. Ó. 10 dividido por 1 dá 10. 100 dividido por 10 também dá 10. 200 dividido por 20 também dá 10. Ou seja, eu posso colocar 10 em infinitas formas de fração, com as frações equivalentes, né? Tudo aqui vai dar 10. Então, isso quer dizer que o 10 é um número racional. Ou seja, todo número inteiro é racional. Ou seja, z, aqui, ó, z está contido em Q, certo? Z está contido em Q. Todo número inteiro é racional, ok? Temos aqui alguns subconjuntos de Q. Observa aqui, ó, Q com asterisco. É o conjunto dos números racionais, com exceção de zero. Q com sinalzinho de mais aqui embaixo. É o conjunto dos números racionais não negativos, com sinalzinho de menos. É o conjunto dos números racionais não positivos, com sinal de mais e asterisco. É o conjunto dos números racionais positivos. Com sinal de menos e asterisco, é o conjunto dos números racionais negativos, certo? Vocês podem ver esse subconjunto na página 23 do livro didático, certo? Vocês vão lá dar uma olhada e lá tem o nome desses conjuntos, certo? Antes de continuar o estudo sobre números racionais, vamos estudar os números decimais, certo? Porque existem os números decimais que são racionais e outros que não são racionais, certo? Os números decimais são aqueles números quebrados, números que aparecem vírgula, certo? Eles são divididos em números decimais finitos e números decimais infinitos, certo? Os números decimais infinitos são divididos em dízimas periódicas e dízimas não periódicas. E as dízimas periódicas é dividido em
dízima periódica simples e dízima periódica compostas. Nós vamos ver mais na frente esse assunto. Vamos voltar aqui para os números decimais finitos e infinitos, certo? Vamos aqui. Esse 3 sobre 2, a gente sabe que 3 sobre 2 é a mesma coisa de 3 dividido por 2, certo? 3 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2 dá 2, para 3 sobra 1. Vamos continuar a divisão. 1 dividido por 2, 1 não dá para dividir por 2, a gente coloca 0 e vírgula aqui no quociente. Então 0 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Então aqui a gente dividiu 3 por 2, certo? 3 sobre 2 é a mesma coisa de 1,5. Aqui é a forma fracionária, aqui é a forma decimal, certo? Então, a conta parou aqui no 5. Então, aqui é o número decimal finito ou exato, certo? Dividiu 3 por 2, dá 1,5. Parou aí, o resto é 0. Então, isso quer dizer que encerrou a divisão, certo? É o número decimal finito. Números decimais infinitos. Vamos essa divisão 1 por 3. 1 dividido por 3. 1 não dá para dividir por 3, a gente coloca 0 aqui e 0 no quociente, certo? 0 no dividendo e 0 no quociente. Então, agora dá 10 por 3 vai dar 3. 3 vezes 3 dá 9, para 10 sobra 1. Depois de você colocar o 0, aqui, você pode colocar o tanto de 0 que quiser aqui no resto para continuar a divisão. Então, colocando mais um 0, aí fica 10 por 3, que vai dar 3 de novo. Quando a gente colocar 3 vezes 3, vai dar 9, para 10 sobra 1. Colocando mais um 0, dividindo 10 por 3, vai dar 3 de novo. Aí, essa divisão vai continuar dando 3 infinitamente. Ou seja, aqui nós temos um número decimal infinito. Ou seja, a divisão 1 por 3 gerou o número decimal infinito 0,333. Aí, reticência, quer dizer que esse 3 vai se repetir infinitamente. Pode também ser representado assim. Ao invés de você colocar esse 3 repetidamente, você coloca um tracinho em cima do 3 que está indicando que ele está se repetindo, certo? Outro exemplo aqui. 233 dividido por 99, certo? 233 por 99 vai dar, de cara vai dar 2, ó. Vai dar 2 porque eu não fazer conta. 2 vezes 9 dá 18, dá 1. 2 vezes 9, 18 com 1, 19. Dá 198, né? Então vai dar 2. Se eu botar 3 aqui, passa de 233. Vai dar 2. 2 vezes 9 dá 18. Para 23, 5. 2 vezes 9, 18. Com 2 que eu coloquei aqui, vai dar 20. Para 23, sobra 3. Pronto, o resto é 35. 35 não dá por 99, o que é que a gente faz? Coloca 0 aqui e a vírgula aqui no quociente, certo? Aí vamos procurar um número que multiplicando por 99 vai dar 350 aproximadamente. Esse número vai ser o 3, né? Aqui, ó. 3 vezes 9 dá 27, a 2. 3 vezes 9, 27, a 2. 3 vezes 9, 27. Com 2, 29. 297. Então, vamos lá. 3 vezes 9 dá 27. Para 30, sobra 3. 3 vezes 9, 27. Com 3, dá 30. Para 35, sobra 5. Sobra 5. Aí 53 por 99. Não dá também, coloco. Depois que eu colocar a vírgula aqui, posso colocar o tanto que quiser aqui no resto. Dá 0. Dá 530. 530 por 99 vai dar 5. Ó. Se botar um número maior que 5, passa. Então, vamos 5 aqui. Ó. 5 vezes 9 dá 45, a 4. 5 vezes 9, 45 com 4 dá 49. Dá 495. Certo? Voltando aqui, vai dar 5.
5 vezes 9, 45 aí para 50, falta 5 vezes 9, 45 para 50, sobra 5. 5 vezes 9, 45. Com 5 eu coloquei aqui 50, para 53 sobra 3. Aí você observa, ó, sobrou 35, o mesmo caso aqui de cima, sobrou 35 eu coloquei um 0. Aqui eu coloquei um 0, eu vou colocar mais um 0 para continuar a divisão, certo? Que vai dar 3 de novo. Que se eu multiplicar aqui, ó, 3 vezes 99, como eu multipliquei aqui, não sobrou 53, aqui vai sobrar 53 de novo, certo? 53 de novo aqui. Vou colocar mais um 0 e vai dar 5. Ou seja, vai só alternando aqui, 3, 5, 3, 5, 3, 5, vai para o infinito, só 3, 5, 3, 5. Ou seja, aqui também é um número infinito, certo? É um número infinito, então é um número decimal infinito. Vou apagar aqui o quadro. Observe o resultado, deu 2,353535, certo? Vou apagar aqui para economizar espaço. Então, quer dizer que 233 dividido por 99 deu 2,35, 35, e vai para o infinito aqui só 35, 35, certo? Posso também representar assim como eu já falei, eu posso colocar o 2, e ao invés de ficar repetindo o 35, eu coloco um tracinho em cima. Isso quer dizer que o 35 está se repetindo, chamado de período, que a gente vai ver lá na frente, certo? E pronto, esses números aqui vocês observam que são os números infinitos e periódicos. Ele é periódico porque aqui, ó, só eu sei que vai continuar dando 3. Aqui eu sei que vai continuar dando 3, 5, 3, 5 para o infinito, certo? Falei aqui, ó, que existe as dízimas periódicas, que são esses números, esses números decimais que com esses logaritmos ficam se repetindo infinitamente, assim como esse aqui também é uma dízima periódica, certo? 2,3535 é periódico. Mas existem umas dízimas, ou seja, números infinitos, que não são periódicos. Quem são eles? Aquelas raízes não exatas, tipo aqui, raiz quadrada de 2. Vou fazer aqui com o auxílio da calculadora, raiz quadrada de 2, certo? A raiz quadrada de 2 vai dar esse número aqui, ó. 1,414, aí 2, 3, 5, 62. Vocês observam que a raiz quadrada de 2 é um número infinito. Ó, tem reticência. Ele é infinito, só que não é periódico. Observe que aqui apareceu 4, 1, 4, depois 2, 1, 3, 5, 6, 2. Não ficou aqueles números repetidos periodicamente, certo? Então aqui é chamada de dízima não periódica. Só voltando aqui, ó. Número decimal finito, ele vai ter um fim, né? Aqui eu dividi 3 por 2, chegou no 5, parou no 5, o restante ficou 0, pronto, parou aqui no 5. Encerrou a divisão aqui no 5. Números decimais infinitos. A dízima periódica, com a divisão de 1 sobre 3. 1 dividido por 3 deu 0,3333. O 3 é o período, está se repetindo, certo? Aqui também é outra dízima periódica. Na divisão 233 por 99, 2,353535. Esse 5 aqui é chamado de período, ele está se repetindo, certo? E, por último, aqui nós temos a raiz quadrada de 2. Você observa, ele não é finito, porque tem reticência. Se eu fosse encontrar a raiz de 2, tivesse uma calculadora com, vamos dizer, uns 100 dígitos, os números iam aparecer aqui, ó. Aparecer 100 dígitos aqui e não seria periódico, ele seria diferente, certo? Poderia aparecer um 7, um 3, um 4, certo? Aqui não. Eu sei que vai aparecer sempre 3535. Assim como aqui, isso vai aparecer 3333, certo? Então, esses aí são os números decimais, certo? Finito, infinito e periódico, certo? Infinito e periódico. E infinito e não periódico, certo? Então, são os 3 tipos de números decimais. Então, já que agora a gente sabe a classificação dos números decimais, nós vamos agora transformar alguns números decimais em fração, certo? Então, primeiramente, nós vamos estudar
Vamos ver como colocar o número decimal finito ou exato na forma racional. Eu coloquei aqui, todo número decimal finito exato é racional, ou seja, todo número decimal finito eu posso colocar em forma de fração, certo? Mas antes de eu explicar, a gente vai partir aqui, ó. Aqui nós temos um número inteiro 9, né? A gente sabe que o 9, o número inteiro, a vírgula está aqui oculta, certo? Assim como esse número 14, a vírgula também está aqui oculta. Qualquer número, eu posso colocar em forma de fração com denominador 1 seguido de 0, ou dividido por 10, ou por 100, ou por 1000, 1 seguido de 0. Por exemplo, eu sei que 9, né? 9 é a mesma coisa de 90 sobre 10. Né? 90 dividido por 10, isso é igual a 9. Ou que pode ser também 900 sobre 100. Né? Ou ainda pode ser 9.000 dividido por 1000. Ou seja, qualquer número eu posso colocar em forma de fração com o denominador 1 seguido de 0, certo? Só que você deve observar uma coisa. Como eu falei anteriormente, a vírgula do 9 está aqui, certo? Vou colocar aqui mais embaixo para entender melhor. A vírgula do 9 está aqui. Para mim colocar o 10 aqui, eu tive que transformar o número em 90. Ou seja, a vírgula estava aqui, teve que voltar uma casa da esquerda para a direita. Ou seja, a vírgula está aqui, ó. Volta uma casa e completa um 0, certo? Aí por isso aqui, ó, um 0, eu vou ter uma casa da esquerda para a direita. Vai ficar 90 sobre 10. Se eu for colocar o 100, o 9 que a vírgula estava aqui, ó, para colocar o 100 no denominador, eu vou ter duas casas. Vai ficar 900 dividido por 100, certo? Se eu transformei o 9 em 1000, eu tive que voltar 3 casas, certo? E fica 1 seguido com 3 zeros. Pode observar. Para voltar uma casa, volta 10. 10 tem um 0. O número de casa que a vírgula tem que voltar vai ser o número de 0 que eu vou colocar. Atrás do 1, certo? Aqui, ó, 900. Botei duas casas, eu coloco 1 seguido de 2 zeros. 100. Aqui, ó. 9.000, eu botei 3 casas, eu coloco 1 seguido de 3 zeros, certo? Então, nós vamos partir desse princípio para transformar esses números decimais em fração, certo? Então, vamos lá. Pega aqui o pincel. Aqui no bolso. Então, aqui o 0,5, para me transformar em fração, a gente vai usar uma regra aqui, né? Na verdade, a gente vai voltar uma casa aqui. Se eu tirar a vírgula desse 0,5, tirando a vírgula aqui, vai sobrar 0,5, que é a mesma coisa de 5. Vou colocar um 5, né? Tirando a vírgula, fica 5, certo? Aí eu vou colocar aqui a fração, coloco 1, né? Como esse 0,5 eu transformei em 5, isso quer dizer que eu voltei aqui, ó, uma casa da esquerda para a direita. Vai ficar o 5, certo? Então, aqui no denominador, tenho que colocar 1 seguido de um 0, certo? O tanto de casa decimal que tiver aqui, ó, eu coloco um 0, certo? Aí, esse 5 sobre 10 é uma fração que dá para reduzir ainda. Aqui, eles dá para simplificar por 5. Todo número terminado em 5 em 0 dá para simplificar por 5. Né? 5 dividido por 5 vai dar 1. 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, essa é a forma fracionária do número 0,5. Então, aqui é o número decimal finito. Eu transformei em fração. Se eu transformei em fração, A sobre B, um B diferente de 0. Então, esse número decimal finito é o número racional, porque eu transformei ele em fração, certo? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se eu tirar a vírgula daqui, vai ficar 125, certo? 125. Sim, esqueci uma coisa. Se a gente dividir 1 por 2, vai chegar a 0,5. Pode fazer aí na calculadora. Voltando aqui. Retirando a vírgula, vai ficar 125. Eu coloquei, vou colocar 1, certo? Seguidos de quanto zero? Aqui nós tínhamos duas casas decimais. A casa decimal que eu falo é o número que fica à direita da vírgula. No caso aqui, ó, 1, o 2 e o 5 representam duas casas decimais, certo? Então, se a vírgula estava aqui, ele se transformou em 125, eu trouxe a vírgula para cá, ela ficou oculta. O número inteiro, ela fica oculta à direita do número. Se eu voltei duas casas, eu coloco 2 zeros. Pronto.
Essa fração aqui é uma fração que dá para reduzir, é uma fração redutível. Então, a gente vai reduzir aqui, deixa eu ver. O maior número que divide 125 e 100 ao mesmo tempo é o número 25. Por 25. 125 por 25 vai dar 5, certo? E 100 por 25 vai dar 4. Então, essa é a forma fracionária. Se eu dividir 5 por 4, vou chegar a 1,25, certo? Transformei em fração, então isso quer dizer que esse número é o número racional. Aí você pode até perguntar, mas o 125 sobre 100, se eu dividir 125 sobre 100, também vai dar 1,25. Essa fração e essa são equivalentes, certo? Você dividir essa por essa vai dar 1,25, se eu dividir 5 por 4 também dá 1,25. São frações equivalentes. É porque essa fração aqui ela é irredutível. Eu já simplifiquei o máximo, não dá mais para simplificar. Não vai existir um número diferente de 1 que divide 5 e 4 ao mesmo tempo. Então, essa é chamada fração irredutível. E as respostas que você vai encontrar em exercício, ou até mesmo você fazendo concurso, a fração não vai ficar aqui ó, na forma redutível, vai ficar na forma irredutível, certo? Lembrando que essa fração aqui em cima, 1 sobre 2, você observa que o numerador é menor que o denominador. Essa daqui é chamada de fração própria. O que é que vai acontecer com a fração própria? Se você dividir aqui ó, 1 por 2, a parte inteira do número vai ficar zero. A parte inteira é o lado esquerdo da vírgula. A parte inteira aqui é zero. Sempre quando isso acontece, quando o numerador for menor que o denominador, sempre na forma decimal, a parte inteira fica zero. Aqui você observa que é chamada de fração imprópria, a fração em que o numerador é maior que o denominador. Então, o que é que vai acontecer? Quando você dividir aqui a forma do decimal dela, a parte inteira, que é a parte que fica à esquerda da vírgula, vai ficar um número diferente de zero. Observa aqui, ó, como aqui ficou 1, certo? Para observar. Toda vez que o numerador for menor que o denominador, fica um zero na parte inteira. E quando for maior, que é o caso da fração imprópria, vai ficar um número diferente de zero, certo? Aqui no caso ficou 1. Bom, aqui você observa que aqui ó, nós temos um zero. A gente já sabe que a forma fracionária desse número, o numerador vai ficar menor que o denominador. Então, vamos lá. Usando a regrinha, vamos tirar a vírgula. Se eu tirar a vírgula, vai ficar só 1, porque 0 à esquerda não vale nada. Então, vai ficar só 1. Certo? Vou colocar 1 embaixo aqui no denominador, já é da regra, como a gente fez ali anteriormente. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 casas decimais. Você coloca 3 zeros. Essa fração aqui já é irredutível, não dá mais para dividir. Não existe um número diferente de 1 que divide o 1 e o 1000. É uma fração irredutível. Também é uma fração própria, observa, o numerador menor que o denominador, é a parte inteira, ó, 0, certo? Vamos para cá. 2,4, retira a vírgula, fica 24, certo? Coloca o 1, é da regra. Uma casa decimal, que é o 4, você coloca um 0. Pronto. Dá para simplificar? Dá. Qual é o maior número que divide 24 e 10? 2. 24 por 2 vai dar 12. E 10 por 2 vai dar 5. Fração imprópria. Se eu dividir 12 por 5, você vai chegar a 2,4, certo? 1,22. Retira a vírgula, que número que fica? Ó? 122. Coloca 1, certo? Seguido de quantos zeros? Nós temos duas casas decimais. Ó, aqui é 2, mas aqui não é nome desse. Não é dízima periódica não, viu? A gente parou no 2 aqui. Duas casas decimais, a gente vai colocar 2 zeros. Pronto. 122 sobre 100. Dá para simplificar? Dá. Pelo menos por 2. Os 2 são pares, dá por 2. Vamos ver se dá um número maior que 2. Tá não, vai ser por 2 mesmo. 122 dividido por 2 vai dar 61. Certo? E 100 dividido por 2 vai dar 50. Certo? Então, aqui é a fração, forma fracionária desse número decimal. Certo? Ou seja, eu coloquei 1,22 em forma de fração. É o número racional. Por último, nós temos aqui 0,016. Vamos retirar a vírgula. Vai ficar só 16, porque o 0 à esquerda não vale nada, né? Opa, estou sem filmar. Retirar a vírgula fica 16. Coloco 1 da regra, certo? Como aqui, ó, 0,16 tem 3 casas decimais, eu coloco 3 zeros, certo? Então, vai ficar 16 sobre 1000. Dá para simplificar? Dá. O maior número que divide 16 e 1000, deixa eu ver.
Pelo menos 4 já é. Deixa eu ver se 8 pode ser 8 também. Até mesmo 16. Vamos lá dividir para ver quanto é que dá, certo? É 16 dividido por 1000. Vai dar por 8, certo? O maior número que divide os dois é 8. Eu calculei aqui o máximo divisor entre esses dois números. O maior número que divide os dois é 8. Aí se você não chegar logo direto, encontrar o máximo divisor, o maior número que divide os dois, você pode ir dividindo por 2. Aí se for par, continua por 2 até você chegar na fração irredutível, certo? Aqui por 8 eu vou chegar direto na fração irredutível. 16 por 8 é 2, certo? E 1000 dividido por 8 dá 125, certo? Então aqui nós temos a fração irredutível, não dá mais para simplificar. Não existe nenhum número diferente de 1 que divide 2 e 125. Se você dividir 2 por 125, vocês vão chegar a 0,016. Então é isso, pessoal. A gente já sabe então que todo número decimal finito ou exato é racional porque eu posso colocar em forma de fração, em forma de A sobre B com B diferente de zero, certo? Então agora nós vamos definir o que é uma dízima periódica simples e o que é uma dízima periódica composta, certo? Como a gente já viu, existem dois tipos de dízima. As dízimas periódicas e as dízimas não periódicas. As periódicas, como vocês observam, é quando eu dividir um determinado número e continuar dando aqui o mesmo algarismo periodicamente. Aqui, ó, para observar, 1, 5, 1, 5, 1, 5. Essa reticência vai estar indicando que esse 1, 5 vai continuar se repetindo. Aqui também, ó, 1, 3, 2, 1, 3, 2, quarteira 5, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, infinitamente, certo? Aqui, ó, nós temos o 3, 3, 3 se repetindo infinitamente. Aqui nós temos o 5, 4, 5, 4. Aqui nós temos 2, 5, 4, opa, tá vendo? 2, 5, 4, 2, 5, 4 se repetindo infinitamente, certo? Só que existe dois tipos de dízima periódica. A simples. Quando é que uma dízima periódica é simples? Primeiramente vamos entender o seguinte. O que é o período? O período é o número que fica se repetindo. No caso aqui o período é o 3, certo? É o número que está se repetindo. Eu posso representar esse número dessa forma aqui, ó. 0,3 com tracinho. Isso quer dizer que o 3 é o período, é o número que está se repetindo, certo? A mesma coisa aqui, ó. Nesse 2,15, 15, 15, 15. Posso colocar aqui 2, colocar um traço sobre. Coloco o traço sobre o 1 e o 5. Ou seja, o período é o 15. Os números estão se repetindo infinitamente. Aqui, 5,132132, eu posso colocar nessa forma aqui, ó. Vai ter livros que vocês vão encontrar que vai estar escrito nessa forma aqui, ó. 5, ao invés de colocar 132 repetidamente, eu coloco um traço que está indicando que eles estão se repetindo, ou seja, o período é formado por 1, 3, 2, certo? Aqui embaixo, esse número aqui, o número que se repete aqui é só o 3, certo? O período é 3, então eu vou colocar dessa forma assim, bota 0, vamos lá, 0,1, aí o 1, observe que o 1 não faz parte do período, o 1 é a parte não periódica, tá? Quem se repete aqui é só o 3, então coloca o tracinho só no 3, para indicar que o período é o 3, quem está se repetindo é o 3, certo? Mesma coisa aqui, ó, 1,35454, você vai colocar aqui, dessa forma aqui, ó, 1, coloca o 3, certo? E quem está se repetindo, quem forma o período? O 54, certo? E por último nós temos aqui, ó, 3,254. Observe que quem está se repetindo aqui, quem é o período é o 254. Então você pode colocar nessa forma aqui, ó. 3, coloca 13, aí o 2, 5, 4, coloca o tracinho, opa, forcei demais. 2, 5, 4 está se repetindo, certo? Então, vamos ver o que é uma dízima periódica simples e quando ela é composta. Pronto.
Essas três de cima aqui, ó, dízima periódica simples. Por quê? Vamos aqui. Aqui todo número que está à direita da vírgula faz parte do período. Quem está à direita da vírgula aqui não é só o 3? E ele não é o período? Simples. Aqui, ó, não conta com 2, está fora. Todo número que está à direita da vírgula, aqui, né, um 5, ele não está fazendo parte do período, ó, o traço não está sobre ele aqui. Então, ela também é simples. Todo número que está à direita da vírgula está se repetindo. É uma dízima periódica simples. Que é a mesma coisa. Todo número que está à direita da vírgula, 1, 3, 2, 1, 3, 2, como eu coloquei aqui, ó, é uma dízima periódica simples, porque todo número que está à direita da vírgula está se repetindo, está fazendo parte do período. Agora, vamos na dízima periódica composta. Vocês podem ver aí, ó, certo? Aqui, ó, nesse 0,1333, vocês observam que aparece um que não faz parte do período, certo? Esse 1 aqui é chamado de parte não periódica, e o 3 é a parte periódica. Ou seja, se aparecer pelo menos um número que não faz parte do período à direita da vírgula, como aqui apareceu 1, essa dízima periódica ela é chamada de composta, certo? Que também, observe, nós temos aqui, ó, aqui está dessa forma que está mais fácil. Observe que apareceu 3 aqui que não está fazendo parte do período. O período é só 5 e 4, certo? Então, apareceu um número à direita da vírgula que não faz parte do período. É uma dízima periódica composta. Assim como nesse último exemplo aqui. Nós temos 3,13254, 254. Aqui nessa forma fica mais fácil de observar. Eu coloquei aqui o traço, 1, 2, 5, 4. Isso quer dizer que é só o 254 que faz parte do período, certo? E aparece o número 3 aqui que não faz parte do período. Então, é uma dízima periódica composta, certo? Então, esses são os dois tipos de dízimas periódicas que a gente tem, a simples e a composta.